Abro essa edição do programa Na Mira com Fernando Veloso aqui na TVC, registrando uma perda que todos nós tivemos essa semana. Me refiro ao falecimento do desembargador Antônio Jaime Boente, juiz sério, íntegro e ao qual policiais e cidadãos fluminenses devem reconhecimento à sua dedicação no combate à criminalidade. Ele gostava do contato direto. Quando o conheci, à época da criação do Juizado Especial do Torcedor, não hesitou em gravar o meu celular. E nos anos que se seguiram, tive a honra de lidar diretamente com um homem competente, que sabia cobrar a polícia com o rigor necessário, mas sem jamais descuidar da cordialidade e respeito no trato com os policiais. Fica aqui a singela homenagem ao meu presidente do Conselho de Segurança, que do alto da sua merecida autoridade, abrilhantou a justiça e contribuiu de forma inesquecível para a segurança pública. Seguimos com o nosso ilustre entrevistado dessa semana. Ele já foi office boy, conferente no Cais do Porto e chefe de departamento pessoal. Formou em Direito em 1994. 4 anos depois, foi o 6º colocado no concurso para a magistratura do Rio de Janeiro. Juiz há 25 anos. Hoje ele é presidente do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro. É conhecido e respeitado por sua luta pela qualificação e valorização dos policiais brasileiros. Quem é do meio jurídico policial já sabe, já imagina quem eu estou anunciando. Dr. Alexandre Abraão Dias Teixeira. Uma honra imensa, grande satisfação de tê-lo aqui conosco no programa Na Mira com Fernando Veloso. Seja muito bem-vindo. Obrigado, o prazer é todo meu. Isso aí. E a gente vai aproveitar ao máximo aqui cada minuto, doutor Abraão. À disposição. Porque eu tenho certeza que vai ter muito assunto aqui, muito assunto quente, e vamos começar entrando logo em polêmica, para esquentar logo a audiência aqui da TVC. Você faz uma crítica, me permita chamá-lo de você. Lógico. Você faz uma crítica a... Eu vim até informal, eu vim de maneira informal para isso. Isso aí. Para que essa conversa fluísse, para a gente ajudar as pessoas. Vamos lá. Você tem uma crítica muito forte a essa questão das pessoas que rotulam os criminosos como vítimas da sociedade. Eu li lá que você faz uma narrativa, né? É feita uma narrativa nessa coisa de fazer passeata da paz, discurso de paz, mas no final está sendo construída uma onda que leva ao não cumprimento da lei e da ordem. As pessoas não ignoram ou desprezam a ordem, mesmo quando vão jogar lixo pela janela do carro, até se comprometer como testemunha de um crime e não vão depor à delegacia ou na justiça. Ou seja, o crime é a consequência da ação de alguém que é vítima da sociedade. Eu queria ouvir a tua crítica a esse rótulo que dão aos criminosos. Só esse tema já dá uns 5 programas, né? Eu sei disso. Sei disso. Vamos lá. A questão não é simples, ela é complexa. Vamos lá. Começar você mesmo na sua introdução, e eu também vou chamar você de você, você fala, eu fui office boy, fui conferente no Cais do Porto, trabalhava na Cibrazen, ali no Cais do Porto, fazendo entrega de carne na década de 80, em 1985, na crise do boi, né, naquela ausência de carne, na extinta Casa da Banha. Então, a minha empresa de carne que eu trabalhava era lá, então eu fiz de um tudo na vida. Então, para começar, ao contrário de uma massa que viveu no carpete, eu vim de baixo. Eu vim da sarjeta e a minha carteira de trabalho está lá para provar isso, desde os 14 anos. Então eu conheço. E eu costumo dizer, sem papa na língua, que eu perdi muitos amigos por crime. Perdi mesmo. E fui ao enterro de alguns, porque eu fui nascido na Vilela Tavares, Meyer, soltava pipa na Cachoeirinha, Complexo do Lins. A gente vai falar dessa sua história aí também, já. E eu perdi muitos amigos por crime. E todos eles que eu vi, em todos eles eu vi o quê? Uma busca de facilidade, de tanto de dizer isso. E eu sempre fui respeitado pelas minhas escolhas por eles também. Tem que ser dita a verdade. Então eu acho que esse rótulo de vítima da sociedade é um rótulo anarquista e glamorizador. Ok? Não existem vítimas da sociedade. Eu entendo até que existem furtos famélicos de necessidade. Eu já absolvi, e aí eu me lembro que no recurso mesmo do Ministério Público argumentava, mas por que ele entrou num supermercado e furtou bacalhau, azeite? Porque era véspera de Páscoa.
Então, se você vai furtar porque você está com fome, você não tem necessariamente que furtar arroz e feijão. Eu já estou furtando, eu furto uma comida melhor para minha família. E eu rejeitei a denúncia, absolvi sumariamente uma pessoa. Naquele evento, eu não vou dizer que ele era vítima da sociedade, mas ele era vítima das circunstâncias sociais. Um outro fato histórico, também na véspera do Natal, eu pego um furto, isso uns 10 anos atrás, um furto, só para você entender a diferença disso, de um laptop, numa loja dessas comerciais, eu não vou falar o nome porque é um nome ativo ainda, uma loja dessas comerciais de venda de eletroeletrônicos muito famosa. E aí o furto, eu vi lá um laptop furtado, subtração do laptop, sujeito preso, e veio a denúncia acusando ele do furto. Furto qualificado, com destreza e tal. Quando eu fui olhar o valor do laptop, aquilo me marcou R$94. Eu falei assim, tá barato demais, um laptop que tá dentro de uma loja. E quando eu fui olhar o laptop no computador, fui pesquisar o que era aquilo, porque aquilo era estranho, saía da curva, era um ponto fora da reta. Eu vi que era um laptop da Barbie, boneca, e era véspera de Natal. E quando eu olho o depoimento, um dos policiais militares diz que ele foi pego em flagrante, que ele disse ali, pô, eu tô passando dificuldade, o sonho da minha filha era ter isso no nosso Natal e eu tô desempregado há 6 meses, eu furtei. Eu queria dar à minha filha. Esse é um ponto fora da curva. Eu acho efetivamente que o direito penal não foi feito para esse material humano. Agora, você dizer que vítima da sociedade é um sujeito que pega um fuzil que no mercado negro custa 60, 80 mil reais e que empunha o fuzil em festas funk, de funk eu não tenho nenhum preconceito contra o funk, né? Em festas, vamos excluir o funk. Vamos esquentar mais isso, doutor Brão. Tem coerência no que você está dizendo. Há um histórico que diz que essa leitura mais humana, essa leitura humanista, ela pertence a uma determinada ideologia da sociedade. E uma leitura que impõe mais a lei, a ordem, mais rigor, pertenceria a um outro segmento da sociedade. A gente está falando de ideologias aqui. Sim. Com a sua fala, a gente vê muito claro que isso não pertence a nenhum lado. Ou seja, não é um determinado segmento da sociedade só que fala pela questão mais humana e um outro que fala só pela questão da lei e da ordem. Depende da circunstância, é o que você está dizendo, é o que eu entendi. Sim. Da tua fala. Sim. O que eu quis dizer é o seguinte, não importa afirmar, seria leviano afirmar, que inflexivelmente nós vamos ter sempre situações em que não possa existir pessoa, o famoso caso da mãe que furta chocolate na véspera da festa, são pontos fora da curva, que eu acho que nem o direito penal devia tratar disso, são outras questões. Deixar esse pessoal fora. Sim, é diferente do roubador, do latrocida, né? do traficante. Tráfico não mata. Se o tráfico não mata, por quê? Tanto armamento nas comunidades. Vamos falar de tráfico, mas antes disso, calma, vamos esquentar um pouco, eu vou deixar um pouco de suspense mais para o final do programa. Tá. Quero fazer uma outra provocação de um termo que você também cunhou, que eu vi lá postado nos artigos que você escreve, nas postagens que você faz na rede social, e eu sugiro aqui, né, que sigam, porque tem muita informação lá, essa inflação legislativa. Você diz que a lei é um entorpecente jurídico, que ela já não resolve mais nada, ela serve para criar uma falsa sensação de que alguma coisa foi resolvida. Eu acho que essa tua fala aí traduz muito do que o brasileiro pensa hoje. A gente tem um problema, um caso de repercussão, aí algum político vai lá e diz, não, agora a gente vai punir X+1, X+2, ou agora vamos ser mais rigorosos. Explica um pouco o que você chama de inflação legislativa. Bom, vamos fazer justiça a quem se foi, não só o desembargador Boente. Quem me ensina o termo inflação legislativa, esse termo eu cunhei de ninguém menos do que Luiz Flávio Gomes, nosso falecido professor mestre Luiz Flávio Gomes, quando fazíamos palestra para o Brasil todo, e ele usava esse termo. Uma vez nós fazíamos uma viagem, você era o diretor, olha que interessante, eu lembrei do Luiz Flávio Gomes, você estava nessa palestra, lá na Paraíba, sim, na DEPEDEL, você era o presidente da associação dos chefes de polícia. Você era o chefe de polícia do estado do Rio de Janeiro. E eu fui com ele, nós fizemos a palestra de inauguração. Foi, exatamente. E naquela viagem nós falamos muito sobre isso. E ele falava da inflação legislativa. Qual é a inflação legislativa? É o romantismo também da tolerância zero. Sim. Também tem o outro lado. Sim. Nós não podemos andar em extremos. Extremos não são bons. Nem na política, nem no mundo jurídico, extremos não são bons. Explica para o telespectador da TVC. Quando você fala tolerância zero, é um extremo. E o outro extremo é a inflação legislativa. Hoje nós temos
A sensação que eu tenho hoje, algo que eu nunca falei, eu vou te falar aqui. A sensação que eu tenho hoje é que isso virou uma briga. De um lado, a título de vítima da sociedade, o encarceramento não funciona, nós temos falsos garantistas, da minha forma de ver, minha interpretação. Eles são abolicionistas e anarquistas. E os outros, de outro lado, são justiceiros sociais. Porque ignoraram lei, ignoraram indício, conceito de indício, prova, estão fazendo construção com base em deduções e ilações, fazem construção em teoria do domínio final do fato, um troço que serviu ao nazismo lá atrás, eu não gosto disso, sabe? Há uma troca de tiro aqui, o cara que está lá no presídio federal é culpado porque foi ele que mandou, mas cadê a prova? Cadê essa ligação? Deixa eu dar um pause do doutor Abraão, que é conhecimento demais, gente, é conhecimento demais. E a gente aqui fala... Abraão, a gente fala para quem é do universo do direito, para quem é do universo policial, mas tem muita gente que acompanha a gente que não é desse universo, e eu tenho certeza que está querendo saber o que o doutor Abraão está falando aí da teoria do domínio final do fato. Vou resumir, eu não vou dar aula de direito aqui, primeiro que eu não tenho competência para isso, mas é como se a gente fosse responsabilizar alguém por algum fato que aconteceu e ela tem o domínio final disso. Ela não está ali praticando, mas é como se fosse um marionete, usar uma figura de linguagem aqui, como se fosse uma marionete, ela está manobrando esse marionete de longe. Então, o doutor Abraão está dizendo que isso foi usado, inclusive, na época... Nuremberg. Para alcançar os generais de Hitler. Então, nada que vem daquilo me agrada. Então, nós estamos vivendo uma fase de extremismo. De um lado, uns anarquistas que querem abolir o sistema penal porque ele não funciona. Desencarcerar. Isso. Tá? E vítima da sociedade. E de outros... Aqueles que defendem que os fins justificam os meios. Vale tudo. E tudo vale. Desde que você alcance o quê? Mesmo que eu não cumpra a lei, vale. Pois é, e o grande problema desse lado aqui também, veja que eu estou sendo, o pau que bate em Chico, bate em Francisco. Isso aí. Já que nós estamos falando para pessoas também. Esse lado aqui também, a título de justiça, o que está se fazendo de injustiça, reconhecimento, a prisão por reconhecimento fotográfico, eu sou obrigado a reconhecer. Nós perdemos a mão. Segura de novo. Aqui ele está acelerando, eu estou puxando o freio de mão para segurar ele, que é para ele não entregar. Você falou para a gente criar polêmica. Vamos lá. Então eu estou indo embora. Vamos lá. Mas já que você falou de injustiça, vou levantar uma outra polêmica aqui. Isso aqui vai ser uma polêmica atrás da outra. Só provocação. Vamos lá. Vamos falar de Lava Jato. Na realidade, a gente vai fazer uma remissão da Lava Jato para falar o que aconteceu na Itália, a Operação Mãos Limpas. Então, lá ainda o juiz Giovanni Falcone, que foi morto em 92 pela máfia siciliana, ele já defendia a valorização dos policiais, que eu sei que é um tema caro a você, eu quero que a gente não deixe de falar sobre isso aqui. Numa palestra que você relata na tua rede social, que você assistiu, né, foram pontuados 3 aspectos para o sucesso da Operação Mãos Limpas na Itália. Dignificação do trabalho humano dos policiais, o abandono da ideia de somente prender e o acesso direto do juiz a qualquer tempo, tanto ao policial quanto ao promotor. E aí, o Falcone ele criou um grupo de elite formado lá por carabinieri. O que eu queria te pedir é que você falasse um pouco, já entrasse falando um pouco, já joguei mãos limpas aqui, já fiz associação com o Lava Jato em cima do que você estava falando, e eu vou te pedir para você fazer, fala um pouco para a gente dessa valorização dos policiais, já considerando, amarrando com a tua fala dos extremos, né, daqueles que acham que são do lado de cá, que acham que o policial, alguma coisa é feita por policial, está errado. Se veio da mão do policial é porque está errado. Né? E pelo outro lado aqui, não. Se for o policial que fez, está sempre tudo certo. Ele pode cometer qualquer abuso que ele está sempre certo. Então você já fez uma ponderação quanto a isso. Eu queria que você falasse dessa questão que você defende, você é reconhecido e respeitado muito no meio policial e jurídico também, por defender a qualificação e a valorização dos policiais. Fala um pouco para a gente dessa valorização, da importância dela. Vamos lá. Falar em Falcone me traz uma frase lendária dele, numa biografia, que ele dizia o seguinte: certa vez ele foi entrevistado, indagaram a ele qual era a maior arma que ele tinha no arsenal dele, não a arma de fogo, a maior arma que ele tinha no arsenal dele para combater o crime organizado. Ele falou assim: eu poder pegar o telefone e saber com quem eu estou falando lá na outra ponta. A relação de confiança. Isso volta no 11 de setembro, quando eu, numa palestra no FBI em 2008, o agente falou assim: vocês, falou isso com relação aos brasileiros, vocês precisam do 11 de setembro de vocês. Porque mais de 960 agências nos Estados Unidos foram interligadas depois do 11 de setembro. Eles viram que combater o crime e o narcoterrorismo, nosso narcomilícia, o narcotraficante, na atual conjuntura, reclama união, trabalho em conjunto. Então, esse lado aqui,
Aí me lembra outro, um grande autor num livro, Direitos Máximos, Deveres Mínimos, de um advogado chamado Bruno Garchin. E ele fala lá, portanto, que o mundo jurídico foi assaltado pelo que ele chama de arma de doutrinação em massa. O que foi isso? Há uma disseminação de um discurso de ódio nessa banda voltada aos agentes públicos, policiais, membros do Ministério Público e juízo. A demonização. E aqui desse lado, do tudo vale, o que importa é efetivamente a materialização das prisões e da operação. Ok, você prende muita gente positiva, muita gente que deveria ser presa, mas o problema é que o custo desse lado é que, a título de justiça, enquanto você prende A, B, C, que são envolvidos e que merecem punição, seja ela qual for, você está prendendo D, E, F, G, que não tem nada a ver com isso. Você está destruindo famílias, reputações. E esse lado aqui, ele dissemina esse ódio de forma a desmoralizar toda a estrutura, todo o aparato estatal, policial não, todo o aparato estatal. De sorte, o policial está ali na linha de frente, sim, mais, acaba, né? Ele é o primeiro que apanha. Mas dissemina esse ódio de sorte a criar esse menosprezo e a presunção invertida contra o agente da lei, especialmente o policial que está na frente. E aí você volta naquele assunto da inflação legislativa, da fantasia que existe, porque o brasileiro ele é muito romântico. Ele acredita que tudo, e me permito voltar porque isso é importante, ele acredita que tudo se resolve com uma lei. Hoje, uma coisa que nos é muito cara socialmente, já que você quer incendeia, é a questão do feminicídio. Sim. Você criou qualificador, aumentou a pena do feminicídio, e ainda assim as estatísticas de feminicídio estão explodindo. E aí ninguém sabe como vai dar resposta a isso, porque a resposta é social. A nossa sociedade está doente. Não tem uma conveniência política aí, Abraão, no sentido de que alguém se capitaliza quando traz essa pseudo-resposta para a sociedade, né? Você falou de feminicídio, muito bem lembrado. A gente teria vários outros exemplos, né, para colocar aqui em que questões de muita repercussão acontecem, aí alguém vem, ou algum grupo vem, e aí se capitaliza com aquela história e traz uma lei que vai resolver tudo. E aí não seria o maior prejuízo para a gente como sociedade vender essa falsa expectativa, que é o que você está dizendo aí. Você cria uma falsa expectativa, talvez não seja ruim em mudar a lei, talvez o problema não seja só esse, em agravar a lei. O problema talvez seja em que isso é apresentado à sociedade como se fosse a solução para aquele problema. Ou seja, nós vamos resolver o problema das mulheres que são mortas em razão de serem mulher, né, com uma mudança legislativa, quando na realidade a gente sabe que precisa de muito mais para resolver essa questão. Passa por uma outra questão muito mais complexa. Sim. Talvez essa não então, seja... Olha só, em todo o sistema tem aquele explorador, tem aquele que abusa. Eu só quero fazer um parêntese rápido, para dizer assim, eu não sou contra, porque nós estamos vivendo em épocas de polarização, né? A polarização extremada. Hoje, se você fala contra feminicídio, é contra. Não sou contra, não sou machista, nada disso. Mas a gente vai esquentar já porque o mimimi, porque o politicamente correto, eu vou usar aqui que você falou. Eu falo isso aí. Eu sei, eu vou puxar. Porque, por exemplo, isso já. A sensação que eu tenho e que me agride muito é que se hoje nós estabelecêssemos pena de morte. É óbvio que o sistema vedo. Estou falando de forma exemplificada, hipoteticamente. Se nós estabelecêssemos pena de morte para o feminicídio, ok, você mandaria pilhas de homens para o pelotão de fuzilamento. Eu não estou aqui sendo machista, tudo bem se cometer o fato de ser... É hipotético, hein? É hipotético. Ninguém está dizendo aqui que é para fuzilar o cara. Sim, não, isso é importante. Se você estabelecesse pena de morte para o feminicídio, ainda assim essas mulheres estariam sofrendo. O que me agride, por exemplo... Você vê que hoje parece que a pessoa quer banir a imagem feminina do planeta quando ele pratica esse tipo de crime, porque eles estão empregando faca, uma questão de... a explosão, a onda de ódio é tão grande que é mutilar a mulher. Parece que, sabe, a descarga de energia, daquela energia, ela é muito... É um negócio assustador. Aí a gente passa... E aí é onde vem... Passa muito mais longe do que mudar a legislação. Voltamos a Luiz Flávio Gomes, voltamos ao termo inflação legislativa. Nós estamos inflacionando, legislativamente falando, o país e nós não estamos resolvendo o problema, porque nós não estamos atacando o problema da forma que tem que tratar. Virou uma coxa de retalhos. Viramos.
Mas eu quero registrar aqui, a gente falou de valorização policial, né, e tem uma fala sua também, que lá na tua rede, que diz o seguinte: valorizar não é passar a mão na cabeça. Não. Valorizar não é ser leniente, não é ser... Não tem nada a ver com isso. Você cita lá, né, na tua passagem pelas varas criminais e na auditoria militar, você prendeu mais de 300 policiais, a maioria deles por sequestro, extorsão, homicídios e envolvimento com caça-níqueis. Então, quando um juiz tem a coragem de dizer, né, que ele reconhece a importância do trabalho policial, e tem muitos policiais que assistem a gente aqui, tem muito cidadão que não é policial, que não tem parente policial, mas sabe da importância do trabalho da polícia, né? Porque a porta de uma delegacia, uma viatura, ela está ali o tempo todo, né? É uma representação do poder público que não tem como se esconder, está ali, prestando um bom serviço ou um mau serviço, está sempre ali. Sim. E quando essas pessoas veem um juiz ter a coragem que você tem, né, de reconhecer a importância desse trabalho e não se deixar capturar, não se deixar sequestrar aí por essas falas que tentam demonizar esse trabalho, a gente precisa dizer que não é porque um juiz diz isso que ele é leniente ou que ele é um cara que passa a mão na cabeça. Você deixa isso muito bem claro e a tua história demonstra isso. Então eu queria deixar isso registrado. Deixa eu te explicar uma coisa. Eu resolvo isso em 2 tempos. Eu costumo dizer nesse tópico o seguinte: o policial, especialmente no Rio de Janeiro, há dados estatísticos aí, eu não fui investigar, que demonstram que da guerra da Ucrânia para cá morreram mais pessoas no Rio de Janeiro do que na Ucrânia, no período de guerra da Ucrânia. Sim. Então você vê que é uma situação muito delicada. Então eu resumo isso da seguinte forma: eu costumo dizer que o policial no Rio de Janeiro, especialmente no Rio de Janeiro, no Brasil todo, mas especialmente no Rio de Janeiro, ele vai aonde ninguém mais vai, fazer o que ninguém mais faz, para conter o que ninguém conseguiu conter antes. Então nós temos que ter... Todo o sistema falhou. Todo o sistema e esse homem é levado ao extremo. Sabemos que com material humano extremamente cansado, pesado, com armamento, com estruturas obsoletas, mas ele ainda assim vai lá e tenta solucionar do jeito que ele pode. Isso me dá a seguinte sensação: nós temos que ter uma elasticidade maior com ele. Nós temos que ter a frieza para entender que ele está mais no fio da espada do que qualquer um. Então, existem erros e erros, e que em alguns erros a gente tem que sobrelevar. O que não importa dizer, desconfigurar a lei. Agora, eu também, nas minhas sentenças, quando peguei alguém que se desvirtuou da lei, ainda que esse alguém, principalmente quando esse alguém é agente público, eu lá no artigo 59 do Código Penal escrevi isso também, isso é público, eu digo o seguinte: nas circunstâncias judiciais, nas consequências do crime, eu sempre agravei mais a pena, dizendo que uma coisa é o João praticar um roubo, outra coisa é um policial praticar uma extorsão. O desgaste não é só dele, o desgaste é para a sociedade, porque ele trai a pátria dele, ele trai a sociedade. Mais ou menos nesses termos, e eu sempre agravei mais a pena. O martelo vem também, né? Sim. O martelo vem e vem mais pesado, como tem que ser. Mas dentro de um processo, vamos voltar. Não desses processos não é pra fazer, de anarquistas não é pra fazer foto. E justiceiros, não. Isso aí. Tá? É um processo onde tem indícios e provas. Isso aí. Ainda bem que hoje a gente também tem pena gravada para os crimes que são praticados contra agentes policiais. Então, a tentativa, né, de lesão contra um policial, de homicídio... Tem uma qualificadora especial. Ainda bem, já houve tempo que a gente não tinha isso, né? Pois é. Mas, enfim, o senhor atua. Vamos andar, que tem muito assunto aqui, tem muito para explorar do doutor Abraão aqui. Vamos embora. O senhor atua em casos de repercussão nacional. Vou lembrar alguns aqui, muito rápido. Um ou outro só, aos poucos eu vou trazendo outros. Como o mega traficante Fernandinho Beiramar, Elias Maluco, que matou o jornalista da TV Globo, Tim Lopes. Como é que é para um juiz de direito assinar a condenação ou participar de um processo que responsabiliza esses chefes de organização criminosa? E eu queria que você, na tua resposta, também dissesse para a gente o seguinte: para quem acompanha a gente aqui na TVC ou no canal do YouTube, o que a sociedade precisa saber para apoiar um juiz que tem essa coragem que você tem, que você teve, e outros também, né? Não vamos aqui personificar só no Abraão, a gente está usando aqui para você estar aqui. Mas o que a sociedade precisa saber, que ela não sabe, que ela desconhece, é um outro universo? O que ela precisa saber para apoiar um magistrado quando ele assume uma encrenca dessa? Que a gente sabe o que representa, você responsabilizar criminalmente, vai lá e sentar a caneta num cara como nesses mega traficantes, um já até morreu, inclusive, outro não. Mas o que representa, né, para o juiz, e como é que a sociedade pode apoiar um magistrado que está à frente de uma situação tão difícil como essa? Primeiro fato, voltamos àquela coisa. Eu acho que
o juiz não pode entrar nessas guerras. Ele é até levado, e eu já fui levado de forma deturpada, a me jogar em alguns blocos, porque hoje a pessoa tem que andar, o membro do judiciário ele tem que andar reto. Eu sempre julguei com minha consciência e crença. Posso ter errado? Acredito que sim, e até muitas vezes. Mas eu jamais deitei a minha cabeça no travesseiro imaginando... Isso eu não estou sendo politicamente correto, porque eu não sou nem um pouco. Eu sei. Quem me conhece sabe que... A gente vai falar já. Pois é, eu não sou. Mas eu jamais deitei a cabeça no meu travesseiro com a certeza de que eu persegui alguém, que eu fiz aquilo, que eu prendi alguém. Há uma passagem de um determinado cidadão que eu absolvi no indúbio pro réu, e ele veio dizer, não, eu falei assim, olha só... Indúbio pro réu... Na dúvida, beneficia-se o acusado. Isso é uma regra legal, eu tenho que seguir, constitucional, tal. Não é porque presunção de inocência. É bonzinho, não. É uma obrigação. Se não fizer, está descumprindo. E aí eu vou fechar você. Só para deixar bem claro aqui. Aqueles que nos assistem vão entender. E ele disse assim: muito obrigado, porque o senhor. Eu falei: olha só. Se eu condenar o senhor, intimamente, eu tenho certeza que o senhor praticou esse crime. Mas eu não tenho prova no processo. Se eu tiver que lhe condenar pelo que eu acho e criar meios para fazer, eu estou sendo criminoso. Porque quem comete abuso de autoridade é tão criminoso quanto quem estupra. A diferença é a pena. Então eu não vou fazer isso. Eu vou lhe absolver porque eu não tenho prova no só. Agora, intimamente, eu olhando para o senhor, eu sei que o senhor fez tudo que está aqui. Eu só não posso lhe punir, porque eu tenho que lhe dar a lei. O juiz, ao contrário do jurado, o juiz tem o dever de fundamentação, é um dever constitucional. Por que eu condeno o Fernando? Por que eu absolvo o Fernando? Por que eu prendo? Por que eu solto o Fernando? Está explicado nas minhas decisões. Tá falando do Fernando Beiramar lá, não é desse Fernando aqui não. Fernando, João, José. Tá bom. Vai explicar. Eu vou mudar. Por que eu não, prendo... pode botar o Fernando. Eu não vou nem botar, porque, olha bem, já houve processo dele em alguns que eu absolvi. Claro. Porque realmente eu não posso... é o Fernando Beiramar. Não importa quem seja. O juiz tem que procurar no processo a verdade. E o que existe de prova, indício, prova. Se não tem, absolve. É dever. Eu aprendi isso desde cedo quando entrei na magistratura. Abraão, traduzindo aqui para um português bem simplificado. O juiz tem muito poder, mas o que ele não pode é se sobrepor à lei. Sim. E olha bem, e mais importante, o juiz pode e deve ser fiscalizado. E qual é a fiscalização dele? Eu tenho que externar fundamentadamente... no popular. Eu tenho que dizer pormenorizadamente por que eu estou prendendo, por que eu estou soltando, por que eu estou condenando, por que eu estou absolvendo, por que eu estou fazendo qualquer coisa. Então, tudo que eu preciso numa decisão fundamentada. Se você não concorda comigo, existem um tribunal, existem lá 3 desembargadores, recursos, que podem virar 5 desembargadores dependendo do recurso, existem 3 ministros do STJ que podem virar mais, existem ministros do STF, quer dizer... Você tem toda uma estrada recursal de juízes, pressupõe-se até mais experientes que eu, para rever a decisão. Mas o importante, tudo que eu faço tem que estar num papel, e num papel que está dentro do processo. É isso aí, ou seja, a lei é o teu GPS. Sempre. Você não pode decidir... Devia de ser de qualquer um. De qualquer um, né? Agora vamos falar de um assunto pesado. Você foi vítima de um atentado em 2013. Desse atentado... Terceiro sargento Alexandre Rodrigues morreu com um tiro de FAU na cabeça. A gente sabe também que você cresceu no subúrbio do Rio, junto a um outro futuro juiz, o doutor Alexandre Martins de Castro Filho, que também viria, infelizmente, uma vítima fatal de um atentado em março de 2003 em Vila Velha, no Espírito Santo. Eu trouxe esses 2 casos porque... há iniciativas dos tribunais, tanto em âmbito estadual quanto federal, de dar conhecimento aos novos magistrados, porque nem todos têm a experiência de vida que o doutor Abraão teve a oportunidade de ter. Então, me parece uma medida salutar que os tribunais têm adotado no sentido de dar conhecimento a esses jovens magistrados dos outros pilares do sistema criminal, e aí tem o sistema policial e até o penitenciário, inclusive. O que eu queria te perguntar, Abraão, é o seguinte: como é que as polícias devem atuar
para que esses laços com os magistrados, a partir dessa iniciativa que a gente percebe, inclusive, dos tribunais, fazer visitas nas delegacias, fazer visitas em unidades prisionais. É comum hoje magistrados federais, outro dia lá no sistema penitenciário isso aconteceu, um grupo de magistrados federais foram conhecer as unidades prisionais e ali tiveram uma visão ali em loco, né, do como é que aquilo ali funciona, não vão só ver o processo. Como é que você acha que as polícias devem agir diante dessa possibilidade, dessa realidade? Relatei 2 casos aqui gravíssimos, um que felizmente você está aqui para contar essa história e outro em que uma pessoa que é do teu relacionamento lá atrás não está, foi vítima fatal. Como é que as polícias devem agir para que esses laços sejam estreitados e os magistrados tenham um conhecimento mais próximo do real, sem comprometer a isenção e a neutralidade que deve permear a atuação do magistrado? São coisas distintas. Primeiro, eu queria fazer uma correção. Eu não cheguei a conhecer o Alexandre. E se conheci, não me lembro porque era muito garoto. Mas o que eu tenho de concreto é que eu conheci o pai dele, Alexandre, que era um oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um grande professor de Direito Civil e que advogou com a minha mãe, porque minha mãe veio da advocacia no Meier. Então as famílias aqui eram próximas. Sim, o pai dele foi muito ligado à minha mãe e depois eu tive o prazer de conhecer o pai dele, um ser humano sensacional. Bom, primeiro ponto, nós tivemos nessa esteira também um caso muito agressivo que foi praticado por agentes das corporações policiais, que foi o caso da minha colega Patrícia Cioli, que esse foi, talvez, de nós todos, o mais tormentoso. O importante uma coisa e outra coisa é outra coisa. A minha isenção, a minha imparcialidade não vai ficar maculada por eu conhecer uma realidade que eu vou julgar. Em que ambiente se julga isso? Você falou do desembargador Boente. Em 2014, quando houve aquela GLO, a Garantia da Lei da Ordem na Maré, o desembargador Boente, nós levamos 24 ou 26 juízes dentro do Complexo da Maré com um exército para conhecer a realidade das comunidades, muitos não conheciam, e para conhecer como o exército operava, né? Para tirar aquele estigma. E o estigma caiu porque viram que existiam diversos protocolos operacionais para que não houvesse excesso. As pessoas entenderam as regras de engajamento, entenderam as dificuldades que existem, como aquilo se materializa, como ocorre, quando ocorrem os danos colaterais, a probabilidade disso. Então, você entender a realidade que você julga é muito importante, porque ou você vai viver num castelo de marfim, encastelado, alienado, né, porque são 2 mundos, porque tem um ditado popular que é muito interessante, o papel aceita tudo. Você fica ali, a vida do juiz é uma vida muito isolada e muito alienada, naturalmente, porque você e o processo, ainda que agora virtualmente, né? Mas você e o papel. Você está dizendo o seguinte, a distância do juiz, do julgador, com o que ele vai julgar, garante a ele, assegura a ele a isenção que ele precisa ter. Mas a proximidade não necessariamente compromete essa imparcialidade. Porque eu fiz essa provocação, porque eu sei que você é um juiz e a gente vê isso na tua história. Quem conhece a tua história, né? Você acabou de falar aqui mais cedo, você, ao mesmo tempo em que você defende, você é um defensor da necessidade de mais qualificação para os policiais e valoriza os policiais brasileiros, mas não falta martelo quando você tem que martelar. Você vai lá e martela. A gente falou aqui, mais de 300 policiais presos. A gente sabe disso. Mas a gente também sabe que há um certo receio por alguns magistrados dessa proximidade, porque acham que podem, de alguma maneira, ficar sensibilizados por esses problemas que a polícia enfrenta. Então, quando a gente cita essa questão dessa iniciativa dos tribunais que fazem isso, nos parece salutar, porque o policial, que é aquele que está lá na ponta, quando ele vê um juiz como o doutor Abraão, ele sente assim, vai vir justiça desse martelo. Então, se eu errar, eu vou responder pelo meu erro. Agora, se eu não errar, eu não vou responder por alguma coisa que eu não fiz. Então, essa segurança jurídica, que eu, como policial, digo para você, juiz, né? Se eu tiver que ser julgado, Deus queira que eu não precise ser nunca, né? Mas se eu tiver que ser julgado, que seja por um juiz como o doutor Abraão. Assim, ele vai bater o martelo, ele tem que bater. Então, eu vou cuidar para que eu não faça nada fora do que a lei me permite fazer.
Agora, ela não está presente na cabeça do policial em todos os cenários. Por isso é que eu te fiz essa provocação dessa proximidade da justiça com o universo policial. Essa usou uma frase interessante. Se o juiz tem medo de sensibilizar com essa realidade. O juiz sensibilizado, ele já tem que se declarar por suspeito por motivo de foro íntimo. Eu não tenho que me sensibilizar com a realidade de ninguém. Eu tenho que entender a realidade de todos, do criminoso, do policial, daquele que está dentro de uma comunidade, está dentro de uma casa, está numa via pública. Eu tenho que entender a realidade que eu julgo. É simples. Se eu vendar seus olhos e te lançar, hoje o juiz distante, ele é semelhante àquele que tem os olhos vendados e é largado dentro de um ambiente para se achar. Eu não aceito isso. Eu sempre, desde garoto, eu sempre tive curiosidade de como as coisas funcionam. Então eu sempre desmontei meus brinquedos e foi isso que eu quis entender. Hoje, quando eu vejo uma testemunha prestando declarações na minha presença, eu consigo ver com muito mais espaço, com muito mais abrangência, uma mentira, de um lado e de outro. Eu não estou preocupado com bandeiras. Eu estou preocupado em tentar reconstruir o que de fato aconteceu naquele episódio. Seja para mim, seja para os jurados, no caso do Tribunal do Júri, ou seja para mim, para que eu julgue mesmo. Então a verdade é, o juiz está sensibilizado. Então você não serve para ser juiz. Ou então você se dá suspeito naquele fato, dou-me por suspeito por motivo, dou-me por impedido, dou-me por suspeito, por motivo de foro íntimo e vou-me embora. Agora, eu conhecer a realidade, eu saber como é que isso tudo aqui funciona, porque eu vou julgar um fato que aconteceu dentro de um ambiente desse. Isso é uma coisa. Eu saber como funciona, o que funciona, qual é a função de cada um, qual é a possibilidade de erro de cada um. Isso não tem nada de sensibilizar. Isso tem de conhecer. Conhecimento nunca é demais. Agora, a gente está falando magistrado, juiz, mas ele é muito mais do que juiz. Já deu para perceber. Ele é especialista num monte de assunto. Né? Falou aqui. Eu sou curioso. Especialista, eu tenho medo desse negócio de especialista. Entende, sabe tudo, né? Vamos lá. O doutor Abraão, mas enfim, em crime organizado, confrontos policiais. Mas nas horas vagas, ele falou de desmontar os brinquedos. Nas horas vagas, ele também circula, ele é palestrante, mas nas horas vagas ele circula também, mas não é palestrando, não. Eu estou pedindo para subir as imagens aí, que são as imagens do doutor Abraão com a sua motoca, e com o seu petzinho. Então é um hobby que ele gosta, eu estou divulgando aqui, estou dando esse furo aqui para a audiência da TVC. Agora, vamos lá, agora no assunto sério de novo. O ex-governador Wilson Witzel alardeava que a polícia tinha que atirar na cabecinha. E aí isso fez muito barulho, né? Fazia uma referência ao emprego do sniper em operação policial. Eu sei porque à época eu comentava segurança pública e soube que os snipers ficaram incomodados com isso, porque na realidade a decisão do disparo é do profissional. Ele tem um pronto, ele tem um sinal de liberdade, vamos dizer assim, mas a decisão é dele, porque ele é que é forjado para tomar aquela decisão. A decisão do disparo, aquele momento é dele. Mas isso fez muito barulho, né? Ele foi criticado por muitos e apoiado por outros nesse sentido, e aí eu queria te provocar, porque eu sei que você já fez palestra nesse sentido, e você explicar para a gente, sobre a ótica da legítima defesa, quanto à legitimidade do emprego do sniper em operação policial. Explica isso para o leigo. Aquele que, assim, estamos falando de uma operação policial, o sniper é aquele cara que fica escondido lá, vai fazer um tiro de precisão, à distância, a média ou a grande distância, e aí tem gente que interpreta isso, isso é desleal numa operação policial, e tem outros que dizem que a polícia tem que usar isso mesmo. O ex-governador usou isso para fazer muita fumaça, né? E à época pouco conteúdo foi dito, e eu sei que você tem uma tese, né? Você sustenta a questão do uso do sniper sob a ótica da legítima defesa em operação policial. Olha só, não sou eu que sustento, o mundo todo sustenta. A legislação mundial, países sérios de primeiro mundo, nós temos que abandonar essa mentalidade terceiro-mundista. Todos os países do mundo usam o atirador de precisão para neutralizar um insurgente ou um agente debelado. O motivo do atirador de precisão é justamente o oposto do que aquela banda que deturpa a verdade divulga, dissemina a covardia. Não é covardia. Na verdade, o atirador de precisão, ele
trabalha num momento grave, delicado, tentando evitar consequências muito maiores do que a neutralização daquele agente. Eu estou com um artigo, vai sair num livro agora recente, em que eu assinei o artigo, eu desenvolvi com o tenente-coronel Nunes, né, Maurílio Nunes, que é o ex-comandante do BOP, e foi o responsável pelaquela operação na ponte de Niterói. Aquele artigo é muito importante. Do helicóptero que pousou na ponte. Não, mas esquece a questão do helicóptero. Eu estou falando da operação, porque a operação, a neutralização de um agressor, não tem nada a ver com o helicóptero. Isso foi tudo depois. A verdade é, o helicóptero virou sensacionalismo. Eu estou falando da situação. O que você tinha? Cerca de 20 a 30 pessoas mantidas reféns dentro de um ônibus, lotados de gasolina para serem incendiados vivos. Uma pessoa com forte deturpação psiquiátrica, atestado pelo pai, que na delegacia, segundo narram, chegou e agradeceu o que aconteceu. Ele ia incendiar aquele ônibus. O Batalhão de Operações Especiais do Rio de Janeiro trazia consigo aquele fantasma. Sim, do 174. Do 174. Por quê? Porque as narrativas históricas demonstram que o profissional não foi autorizado a disparar por questões políticas e depois sobreveio à morte daquela inocente. Nós não podemos esquecer que o ser humano é um ser gregário. Ele vive em sociedade. Isso é a introdução à ciência do direito. Então, se eu vivo em sociedade, eu tenho que me ater às relações sociais. Eu tenho que me manter às regras da sociedade. Quando um atirador de precisão sai da sua unidade, em qualquer lugar sério do mundo, para atuar, ele está atuando porque alguém já desequilibrou a sociedade de tal forma e está prestes a causar um dano tão grave à sociedade que ele precisa ser levado ele precisa ser operado. E o tiro não é sempre dele. Para começar, existe todo um protocolo no mundo todo. No mundo todo. Existe todo um protocolo para que se chegue ao disparo. Você tem os negociadores. E tudo isso foi empregado naquele episódio. O BOP, a CORE cresceram muito. Só para te finalizar, e vão discutir a questão do disparo de precisão, e agora eu vou te falar uma coisa sobre a ótica da medicina legal. O agente que recebe um tiro de neutralização de um disparo de precisão, por isso que chamam vulgarmente de T da morte, aquele disparo é feito aqui para que você tenha o choque hipovolêmico, a neutralização instantânea e evite, por exemplo, com uma granada na mão, com um explosivo na mão, explodir, que é a nossa realidade hoje no mundo. O agente que recebe esse tiro, ele sequer ouve o barulho do tiro. A velocidade do projétil é tão grande que ele morre sem morrer. E aí existe um estudo, inclusive existe um estudo científico chamado Teoria dos 10 segundos do homem morto, que aquele homem mesmo morto pode te matar. É aquela história da cobra que você corta a cabeça dela na hora de dar o bote. O corpo da cobra ainda vai em você. O bicho morto que se lança sobre o caçador e ataca ele. Tem que segurar essa cabeça antes dela morder. Eu quero fazer um recorte só, Abrão, que é o seguinte, a gente falou de 2 eventos aqui que envolveram uma unidade de elite, tá? Polícia Militar, né? O evento lá do 174 e esse segundo, agora mais recente, há 2 anos, na ponte Rio-Niterói. Entre um momento e outro, a gente tem essa unidade da Polícia Militar completamente diferente. Sim. Completamente diferente. Onde eu até abordo isso. Completamente diferente. O quanto eles, naquele evento da ponte, eles se libertaram. Os estudos históricos mostram que naquela primeira do ônibus 74, os atiradores não sabiam nem o histórico do cano do fuzil. As lentes do aparelho óptico, ou luneta vulgarmente chamando, elas tinham mofo. Hoje já existe toda uma estrutura. E essa estrutura não se esgota no BOP, não, vamos ser honestos. Eu acabei de estar na Rocan, eu conheci agora o COPESP, do Exército, a FE. Os caras têm uma tecnologia de ponta muito grande. A CORE da Polícia Civil do Rio de Janeiro, a Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal através do COT. Existe hoje toda uma doutrina eu fiz questão desses homens. Dizer isso. E só para finalizar, deixa a pessoa trabalhar. Vamos lá. Se ela estiver fora da legalidade, a gente pune. Não, eu fiz questão de dizer isso pelo seguinte, porque para alguns, algumas narrativas podem fazer parecer, né, e eu ouvi narrativas nesse sentido, que pro leigo,
Vai ser, dessa vez deram sorte. Ali não teve absolutamente nada de sorte. Aquilo é resultado de uma profissionalização, né, que levou, como dizem eu sou vascaíno, então como dizem os flamenguistas, vamos levar o flamenguista aqui também, e está em outro patamar. Né? A polícia está em outro patamar, está muito mais preparada do que estava antes. Então não se trata de não ter sorte, ter tido sorte num evento, ter no outro. Não, isso é resultado de uma profissionalização dessas unidades especiais, como você testemunhou anos de aqui. estudo, de trabalho, investimento. Exatamente. Sorte, particularmente, vocês me perdoem o termo, eu tenho repugnância a quem fala isso. É por isso que eu falei que eu não era especialista, eu tenho a versão especialista, que para mim o especialista é o cara que nunca saiu da biblioteca, passou a vida estudando e quer resolver o que ninguém mais resolve. Para mim não é sorte. Esse pessoal se prepara muito. E aí eu me lembro sempre de Augusto Cury. Quanto mais eu me preparo, mais sorte dizem que eu tenho. Não dá. Disse tudo. Doutor Abraão, o senhor é presidente do 3º Tribunal do Júri do Rio de Janeiro, um dos 4 tribunais de júri. Trata essencialmente de crimes contra a vida. Explica para o telespectador da TVC como é que funciona um tribunal do júri e o que representa quando o senhor pronuncia alguém. O que isso representa? Qual a importância que isso tem para um processo quando um determinado investigado, um réu, ele é pronunciado perante o tribunal do júri? Deve haver muitos casos, certamente há muitos casos de feminicídio. Muitas mulheres que são mortas, e a gente sabe que na maioria das vezes pelos seus companheiros e muitas das vezes porque eles não aceitam o término do relacionamento. O que o senhor, como juiz titular de um dos tribunais de júri tão importante no Rio de Janeiro, diria para essas mulheres que hoje assistem a gente e que ainda possam estar reféns de relacionamentos tóxicos como esses que normalmente levam a essas tragédias em que as companheiras são mortas pelos seus companheiros? Olha, o tribunal do júri ele é muito interessante, porque no tribunal do júri é o júri popular que julga, é você, cidadão, que julga, é você, enfermeiro ou enfermeira, é você, médico ou médica, é você, engenheiro, é você, gari, astronauta. O que se espera do júri é que você tenha 7 pessoas ali. Pouco importa raça, credo, cor, religião, opção sexual, isso não importa, importa o cidadão. A razão de ser do júri e aí nós temos ditados no júri interessantes, né? Eu costumo dizer que aqui, nesse estúdio, não tem nenhum roubador, nenhum assaltante, mas homicida todos nós somos. E aí eu dou sempre um exemplo para os meus jurados na preleção. Né? Em potencial. Então, eu dou sempre um exemplo para os meus jurados e recomendo sempre a eles na preleção. Assistam um filme chamado Um Dia de Fúria, Telecine Kilt, um filme antigo do Michael Douglas. Porque o que nós julgamos é Dia de Fúria. Tirando a figura do sociopata, do criminoso, do miliciano, do traficante, não. O que você julga, na maioria das vezes, é briga de marido e mulher, briga de vizinho, em que a mulher mata o marido, que o marido mata a mulher, em que o vizinho mata o outro vizinho, em que o irmão mata o irmão. Chamado Enfim, crime passional. A maioria dos crimes que se julgam no júri são os crimes da essência humana. Por isso é que o jurado, vejam você, a grandeza do júri é tão grande, a grandeza do júri é tamanha que o jurado, graças à nossa Constituição, julga ao contrário de mim com a íntima convicção. Ele apenas responde sim ou não aos quesitos. Ele não precisa justificar porque ele condena ou porque ele absolve. Daí tem até o 3º quesito hoje que nós chamamos de quesito da clemência. Se você quiser perdoar, você perdoa. E tem um caso lendário na minha vara que o defensor público fez uma defesa brilhante. Uma determinada mulher, já entra no feminicídio, que era alvo de constantes agressões do marido e violências dentro de uma comunidade no Rio de Janeiro. Esse homem chega às 5h pouco da manhã em casa bêbado e vai admoestar a mulher. Não espanca a mulher, não era um caso de legítima defesa. E ela confessadamente pega um recipiente de água fervendo, pelando do fogo, uma panela grande, e joga nele. Esse homem sai, cai, 3 dias depois, dadas as queimaduras, morre. Essa mulher vai a júri 10 anos depois, e o defensor público, ela confessa, diz isso, e o defensor público disse o seguinte, olha só, essa mulher vivia sendo alvo de agressão. Naquele dia ela teve essa privação de sentidos. Dia de fúria. O dia de fúria. Ela tem 13 anos de carteira assinada numa empresa de telefonia e tem 2 filhos, que são crianças. Se vocês condenarem essa mulher, qual é a utilidade dessa condenação? O fato já aconteceu, ele é repugnante e ninguém esquece. Mas essa mulher primária de bons antecedentes,
E se ela for condenada, além dela na cadeia, ela perde esse emprego, as crianças vão ficar na rua. A sensação que nós tivemos é que naquele dia, aqueles jurados perdoaram aquela mulher. O jurado pode fazer isso. Eu, juiz de direito, não posso, porque como eu disse aqui mais cedo, eu tenho que fundamentar tudo que eu faço. O jurado apenas disse sim no quesito genérico que pergunta: o jurado absolve a acusada? Eles responderam por maioria de votos sim, ela estava absolvida. E ele não tem que motivar essa decisão? Ele faz isso com uma íntima convicção. É como resposta de múltipla escolha, sim ou não. E ele respondeu que sim e ela foi absolvida. A verdade é que ficou para a gente a sensação, porque nós não sabemos o argumento dos 7 cidadãos. E nem dá para saber, né? Nem dá para saber. Que eles deram o que nós chamamos de clemência. Então, como é que funciona o júri? O júri, você tem a primeira fase, que é como uma vara criminal comum. Tem a denúncia do Ministério Público, o juiz recebe a denúncia, no caso o juiz de direito, ele recebe a denúncia, chama a defesa apresenta uma defesa que nós chamamos de defesa preliminar, há uma audiência, ou algumas audiências, que eu colho as provas todas. Eu faço uma checagem dessas provas. Se essas provas reduzem o que nós chamamos de indícios mínimos, ou seja, eu vejo que essa denúncia é aceitável, por exemplo, os testemunhos não são de todos mentirosos, ou, por exemplo, a colidência de versão. João diz que agiu em legítima defesa, Maria diz que não agiu em legítima defesa. Por exemplo, há 2 versões no processo. Eu, então, pronuncio. O que eu pronuncio? Eu apenas digo que aquele processo está maduro, mas que são os juízes naturais do fato, os senhores jurados, que devem julgá-lo. E aí você vai a júri popular, que é a segunda fase, e o cidadão que julga. Explicadinho. E aí, explicadinho. E entrando no feminicídio, nas mulheres. Vejam bem, eu vou dizer uma coisa que eu vejo bem claro no júri. O peteleco de hoje é a facada de amanhã. Forte isso, hein, doutor? Efetivamente. São 23 anos julgando o Tribunal do Júri, Veloso. Eu tenho mais de 700 plenários. Dizem que o diabo é o que é, não é porque é diabo, é porque é velho. Então, né? vamos repetir. A gente já está velho. Repete isso para a câmera. Repete isso para a câmera, doutor Abrão. São 23 anos no júri, só no júri. Entre primeira vara criminal, entre júris que eu rodei como era regional e hoje como presidente que estou. Eu tenho cerca de 700 plenários ou mais. O peteleco de hoje é a facada de amanhã. Então, o grande segredo, me parece, para reduzir essa onda, é fazer cessar a permissividade. E eu vejo com muito carinho, muito respeito a mulher, porque ela tem um quê de maternalismo mesmo com o homem dela. De manter a Eu vejo a mulheres que foram esfaqueadas pelo homem, o homem está preso com a prisão preventiva decretada e ela vai ao presídio levar a comida. Ela perdoou com o sentimento maternal dela. E por vezes esse maternalismo com os homens leva a mulher à morte. É que leva a mulher à morte. Eu confesso a você, eu vejo a legislação não vai conter a inflação legislativa. Mas a prevenção, nós precisamos, o brasileiro precisa deixar de cuidar das coisas depois que o cadeado foi arrombado. Ele precisa deixar melhor, ele precisa parar de pôr o cadeado depois que a porta foi aberta. Ele precisa ser preventivo. E as mulheres precisam ser preventivas. Ou seja, no peteleco, as mulheres, no peteleco, né? Só com aqui o termo peteleco. No peteleco, ela tem que buscar a rede de assistência. Não deixar de fazer isso em nome da manutenção e fazer da cessar família. aquela fazer relação. Cessar... A partir daquele momento, aquela relação em que eu falo peteleco, não no peteleco materializado. As grosserias começam. Porque naquelas grosserias, quando começam, se você procura uma rede de assistência, de repente uma terapia de casal mesmo salva esse homem. Veja, não é porque todo homem foi grosseiro com uma mulher, porque ele é um feminicida. Mas às vezes aquele é uma escala, é um processo em evolução. Vamos dizer para a mulher aqui o seguinte. Na primeira agressão, que o doutor Abraão chamou de peteleco, a ação da mulher normalmente é tentar preservar a relação em nome dela, em nome dos filhos, é aquele sentimento maternal que você tratou aqui. Mas para preservar essa relação, para preservar a própria vida e a dos filhos, porque por vezes pode acontecer problemas com os filhos também. E muito. Procura ajuda. Importante. Ajuda. É importante. Mas a vizinha, a ajuda não tem que ser daquela vizinha, daquela amiga de academia, ou aquela amiga de trabalho, ou da mãe, ou do pai. Não, a ajuda tem que ser de pessoas que tenham, de forma isenta,
a capacidade de olhar aquilo tudo. Porque às vezes até eu acredito que seja mulher ou seja homem, estão gerando aquele desequilíbrio na relação. E às vezes ali naquela fase embrionária, eu sinceramente acredito que você pode salvar uma relação. Mesmo até nos homicídios em que as mulheres chegam a praticar contra os homens. Ainda que em legítima defesa. Tá, tudo bem, Maria matou João em legítima defesa porque ele ia estrangulá-la. Mas era melhor evitar isso tudo. A gente ouve muito, Abraão, um sentimento de culpa que a mulher carrega, como se ela fosse responsável por aquilo. Ela se imputa essa culpa. A gente ouve isso muitas vezes. Não tem culpa nisso. Tem que buscar eu ajuda. aprendi alguma coisa na minha andança, na minha experiência em tribunal. Porque o juiz do júri, ele precisa ficar muito distante. Ele fica dali como um espectador do todo. Então, a gente acaba desenvolvendo uma sensibilidade. Eu digo a você que não existe uma... em 99% dos casos, não tenho uma estimativa, eu estou estimando. Em 90% dos casos, não existe uma culpa única. Eu não estou justificando o que o homem faz. Não, eu me refiro ao sentimento que a mulher sim, eu vou chegar nisso. Eu não tô, porque antes, do jeito que ele fala, parece que ele quer perdão ao homem. Não tem perdão. Nada justifica uma violência desse naipe. O que eu digo é que, por vezes, o que eu aprendi, e inclusive eu trouxe para a minha vida pessoal, para os meus relacionamentos, é que todo relacionamento fracassa não por culpa exclusiva de um. A mulher tem esse... Agora eu entro nesse aspecto. A mulher talvez traga esse peso mais, porque ela traz no DNA a carga da mãe de família, da mulher que abraça o homem como se mais um filho. Tem até aquele ditado que passa, né? Às vezes, que passa nos TikToks da vida, né? Às vezes eu penso em ser mãe. Aí eu olho o meu marido, eu morro de rir com aquilo. Eu olho o meu marido e eu vejo que eu já sou. Sim. Quer dizer, a mulher acaba sendo nossa mãe. Acaba cuidando da gente. E ela tem essa tendência. A minha interpretação sobre psicologia criminal é que ela cria essa culpa a partir disso. Desse sentimento maternal dela. E eu acho que ela não deve levar essa culpa com ela. A solidão nesse momento não é boa. Ela normalmente guarda isso pra si. Mas... Não é boa. E também o conselheiro fofoqueiro, o amigo desqualificado ou a amiga desqualificada que está do lado, larga ele, ou volta para ele, fica. Não. Eu acho que nesse momento você tem que buscar conselho de pessoas que tenham experiência, que verificam as coisas e podem, às vezes, consertar o que lá na frente se torna não consertado. Gente, olha só, a gente já está estourando o nosso tempo, tem muito assunto, eu sabia que a gente ia deixar, mas eu já vou deixando, antes de encerrar o programa aqui, doutor Abraão já vai ficando convidado para a gente fazer um outro programa, porque tem muito assunto. Vai ser um prazer. A gente acelerou aqui. E se quiserem... Pressiona ele aqui manda pergunta, se eu puder responder. É só botar lá. Falando em mandar pergunta, tem duas falas que eu queria que a gente fizesse muito rapidamente, antes da gente, de fato, terminar, que é o seguinte: você tem um artigo publicado sobre juiz de garantias e tribunal do júri. Isso é um termo, para quem é do direito, para quem é do segmento policial, não é novidade, mas para muita gente que está acompanhando a gente aqui na TVC, talvez seja, porque imagina assim, juiz de garantia, todo juiz é de garantia, porque todo juiz vai fazer o direito... É o garantidor da lei. Da lei. Mas, enfim, explica pra gente, né? Eu já vou deixar o link do seu artigo aqui, para quem tiver interesse de baixar o artigo inteiro, mas explica pra gente o que é o juiz de garantias, se isso é bom ou ruim para o cidadão, e quem quiser ter o acesso, eu vou postar no link aqui para ler tudo, mas eu vou te pedir para fazer isso rapidamente, que tem outro assunto que eu quero colocar no Olha, o juiz de garantias é uma figura criada recentemente na evolução do processo penal mundial. Em alguns países já é adotado. É o juiz que, tal qual eu ali no júri, ele faz uma filtragem preliminar da ação policial. Se ela foi legal, se aquelas provas estão em contento e tudo mais. Eu conheci o sistema de juiz de garantia no Chile. Eu achei o sistema muito interessante. Eu só não acho que o Brasil, não é nem maturidade, o Brasil precisa antes fazer o que o Chile fez. O Chile projetou 10 anos à frente para a implementação do juiz de garantia. É aquela coisa da inflação legislativa, eu falo no artigo, ninguém dorme, acorda com um sistema novo. Vamos botar não vai funcionar, não vai funcionar. Eles lá prepararam os operadores novos. Os operadores, até hoje, até 2018, quando eu lá estive, os operadores do direito antigo continuavam julgando todos os processos antigos daquela forma para acabar. E havia um sistema novo. Então, o juiz de garantias é bom? É. Só que nós somos um país continental. A gente tem que se preparar para isso. Muito. Deixa eu roubar o finalzinho do tempo contigo e vou deixar o link aqui. Né? Deu para entender, deu para ter uma ideia. Baixa o artigo do Dr. Abraão lá e você vai entender melhor sobre isso.
agora. Deixei para o final o tema mais quente e a gente acabou correndo aqui. Eu vou explorar um pouco mais o lado especialista do juiz. Você não gosta de ser chamado de especialista, eu estou insistindo nisso. Mas tudo bem. Eu sou curioso. Então, eu tenho má vontade com o especialista. Então vamos lá. Vamos lá. No Fórum Nacional de Juízes Criminais, você fez uma palestra e o título da sua palestra era O Estado do Rio e os Parâmetros da Guerra Assimétrica. Fala um pouco para a gente que guerra assimétrica é essa. Guerra assimétrica, guerra irregular, guerra de quarta geração é aquela guerra não convencional. Não é aquela guerra no padrão da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, da Primeira Guerra Mundial, tá acontecendo entre nações formal. Agora. Não, a própria Rússia hoje, se você for olhar os manuais que estão sendo usados na Rússia, na Ucrânia, você vai ver que a estrutura ucraniana está se defendendo com padrões operacionais semelhantes ou idênticos aos das guerrilhas e das guerras irregulares, porque você combate um exército formal infinitamente superior de uma forma... O que leva a situação, o cenário do Rio a torná-lo, a identificar essa assimetria? Nós temos o que nós chamamos de black spot, zonas de exclusão de soberania, isso é fato. Você não pode convencer ninguém em sã consciência. Uma pessoa honesta não pode dizer que o Estado exerce sua plena soberania nos complexos como Alemão, Maré. Você ali tem a exclusão de soberania porque você tem um Estado paralelo ditando regras, né? Se usar droga aqui vai morrer, se jogar lixo no chão vai levar lixo no chão, tiro na mão. Quer dizer, você tem um Estado paralelo ditando as regras de como você deve andar. Acenda os faróis antes de entrar na comunidade. Se não acender o farol, toma tiro. Toma tiro. E a gente já viu vários exemplos. E vários exemplos. E está escrito lá. Você tem locais onde você tem as barricadas. Então, toda uma estrutura semelhante à usada, por exemplo, em Leningrado, pela Rússia para conter o rolo compressor, a Blitzkrieg alemã. Você tem a mesma estrutura de túneis subterrâneos que os vietnamitas usaram contra os americanos na Guerra do Vietnã. Numa guerra assimétrica, a gente não pode pretender, aí vem a minha provocação final, a gente não pode pretender aplicar regras da guerra padrão. Particularmente, eu defendo que, nessas hipóteses, a nossa legislação penal ordinária ela não atende mais a essa situação, a essas situações. Eu, particularmente, acho que nós já estamos... Existem legislações da ONU para tratar desse aspecto, basta ver o que foi feito pelo Exército Brasileiro brilhantemente no Haiti. Nós temos aqui uma situação de exclusão de soberania, que tende a piorar, porque hoje nós somos mais de 1.400 comunidades e mais de 80 delas dominadas por organizações criminosas com forte aparato de guerra, armamento de guerra. Que uma guerra acontece lá, com regras diferentes. É uma passagem, eu não sei se você era chefe de polícia civil, lá atrás, de um processo que eu julguei quando eu ainda era juiz do Bangu, lá tinha tribunal do júri na época, depois foi extinto justamente pela projeção, e me passou o caso de um vendedor de cachorro-quente. Ele morava numa determinada comunidade que era dominada por uma facção criminosa. Ele era jurado, tadinho. E ele vendia cachorro-quente no calçadão de Bangu, que era dominado por outra facção criminosa. Então, quando tinha um evento desse julgar, ele chegou para mim e disse assim, eu levei isso ao tribunal, que muito sensivelmente extinguiu os júris nas regionais. Campo Grande, como é que Campo Grande, o juradinho vai julgar a milícia e vai sair ali, vai para a farmácia? Não dava. E ele disse, doutor, esse caso de hoje eu não posso julgar. Eu tenho que sair daqui, porque se eu condenar, eu não entro em casa. Se eu absolver, eu não trabalho, eu não posso... Então, é uma coisa muito grave, muito delicada. Então, o que acontece? Nessas zonas de exclusão, nós não temos mais condição de empregar legislação comum, nós precisamos fazer aquelas coisas. E aí eu volto no exemplo que eu te dei de uma comunidade de lá, em que houve um confronto de 3 horas, morreram 2 ou 3 policiais civis, e depois desse confronto, a Polícia Civil fez um auto de apreensão muito curioso, eu nunca mais me esqueço, eu perdi esse auto de apreensão, mas eu guardava comigo. Foram apreendidas 53 ou 55 pinos de granada. Bom, a Polícia Civil carioca, nem a Polícia Brasileira, à exceção das granadas de efeito moral, né, e de gás lacrimogêneo, as polícias não usam granadas defensivas de guerra. Então, quem lançou
Quais as pessoas lançaram 50 ou 55, vou botar 50 que eu não me lembro para cima, 50 pinos de granada? Quais pessoas lançaram? Foi o crime organizado. Então você imagina, em comunidades como as cariocas, em 3 horas de confronto, foram lançadas mais de 50 granadas. Doutor Abrão, eu tenho que dizer que a gente já estourou o nosso tempo aqui. O cronômetro ali está apitando, é uma pena. Eu queria muito, para concluir esse assunto, as regras de engajamento, que foi um termo muito utilizado na época da intervenção federal, é algo que tenta adequar esse cenário de assimetria que você traz na tua palestra aqui, dessa guerra assimétrica que o Rio vive, mas a gente não tem essa mesma modelação diferenciada fora do ambiente policial. Então, acho que essa é a discussão, por isso que eu trouxe esse tema aqui, para a gente provocar isso, porque a gente fica numa celeuma, né? Nós, sociedade, ficamos numa celeuma, um tiro mal dado de um policial, um inocente que é ferido, e a gente pega aquele modelo, né, jurídico, dentro do ordenamento jurídico, que é o que nós temos, e aplicamos ali. A gente já viu que ele não encaixa, porque essa guerra não encaixa. Assimétrica. A operação policial já tem uma alternativa para isso. Essa alternativa, as Forças Armadas trouxeram isso sob a liderança aqui dos militares, o general Braga Neto, aqui, o interventor, que são as regras de engajamento, que são os procedimentos que o poder público, através da força policial, deve seguir naquela determinada situação. Então, eu deixo aqui a provocação. Eu acho que é algo que nós, como cidadãos fluminenses, como brasileiros, precisamos discutir. Agora, eu vou encerrando o programa. Vou te dar mais um minutinho para você dizer Alexandre Abraão por Alexandre Abraão. Olha, regra de engajamento, vou terminando. As regras de engajamento nada mais são do que os protocolos que no mundo todo tem. A polícia de Nova York, hoje mesmo, está tendo um atentado lá, existem protocolos operacionais. O protocolo operacional, ele existe para proteger o agente público e evitar o dano colateral. Aquele que escolhe o caminho errado, né, o plantio opcional, a colheita obrigatória, há de suportar. Segurança jurídica. E aí entra a minha crítica ao mundo jurídico. Nós precisamos nos despir desta nossa soberba jurídica, de achar que o nosso juridiquês vai resolver tudo. Em países de primeiro mundo que eu visitei, a checagem do Ministério Público e da polícia os agentes da lei agiram dentro dos protocolos? Agiram. Então está tudo ok. Nós não devemos, com a nossa soberba, a nossa alienação, a nossa ignorância técnica, nos sobrepor aos protocolos das agências. Vamos falar lato sensu. O Alexandre Abraão por Alexandre Abraão. O Alexandre Abraão acredita que a vida é uma corrida de bastões. Eu tenho 54 anos, comecei a minha carreira como juiz 30, venho desde cedo batalhando, e que a gente passa o bastão. Chega uma hora que a gente vai cansando e vai passando o bastão. E já está chegando a minha hora de passar meu bastão. Isso é natural. Então, a minha luta tem sido essa. Tem sido levar um pouco de verdade. A minha verdade, não sei se é boa ou se é ruim, e aí se é ruim eu aceito as críticas, mas a minha ideia é sempre levar as pessoas o meu melhor, transmitir as minhas experiências do que foram positivas, do que foram negativas, para que vocês que recebem esse bastão aí, vocês continuem a corrida aí melhorando, porque nós precisamos resgatar uma sociedade. E o nosso país está de cabeça para baixo, e o Rio de Janeiro, então... Doutor Abraão, esse bastão, a gente vai fazer questão que continue contigo. Eu quero aqui, como policial, como delegado de polícia, tendo tido o prazer, enquanto chefe da minha instituição, por 3 anos, ter podido te conhecer, trabalhar contigo e hoje estar aqui, né, realizando uma grande satisfação minha poder estar aqui contigo, debatendo contigo. Prazer, meu. Uma pessoa que conhece tanto, que viajou tanto, que entende o universo policial, que entende a necessidade das pessoas, né, por mais segurança, por mais paz social. Então, super obrigado por você estar aqui. Fico o meu agradecimento. Eu vou me rogar procuração aqui pelo universo policial para te dizer, Abraão, muito obrigado. Muito obrigado a todos. É isso aí. A gente vai ficando por aqui. Acompanha aí na TVC mais um programa Na Mira com Fernando Veloso.